E fala também de Thiago Almada, um meio atacante argentino que recebeu proposta do Palmeiras e foi especulado no Flamengo, decidiu falar pela primeira vez sobre a possibilidade de deixar o Atlético de Madrid. Te atualizo também sobre Rafael Veiga no América do México, há quem crave que o acordo está fechado. Será que fechou mesmo? Para completar, o Palmeiras ficou perto de contratar Danilo, que pertence ao Botafogo, futuro do Casemiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar que Casemiro já tem proposta oficial para o segundo semestre. Nessa semana ele anunciou que não fica no Manchester United, o contrato dele com o clube inglês se encerra em 30 de junho. Nessa semana também Casemiro foi apresentado a um projeto super importante de um clube da Major League Soccer. Oferta pesada nas mãos do Casemiro. O Casemiro não assinou, disse que pensaria. Ele quer entender se vai receber propostas da Europa antes de tomar essa decisão por rumar para os Estados Unidos. Ele gosta da ideia de atuar na Major League Soccer, já foi aconselhado por alguns amigos que fizeram esse mesmo caminho. Importante registrar que na Inglaterra o Casemiro tem o terceiro maior salário da Premier League, 10 milhões e 800 mil reais por mês. E para a Arábia Saudita era uma possibilidade em outros tempos, isso acabou perdendo um pouco de força. Casemiro já foi especulado por clubes brasileiros, chegaram a falar dele no Palmeiras, chegaram a falar dele no Flamengo, mas nesse momento o volante da seleção brasileira pensa em seguir atuando no exterior. Você sabia que o volante Danilo, revelado pelo Palmeiras e hoje no Botafogo, quase virou reforço alviverde nessa semana? Meu amigo Benjamin Bach trouxe essa informação, consegui confirmar e vou contar mais alguns detalhes. Na semana passada, representantes do atleta procuraram dirigentes do Palmeiras para informar que o Botafogo tinha 3 meses de direitos de imagem e fundo de garantia atrasados. Isso permitiria ao Danilo que fosse à justiça para quebrar o contrato e se mudar sem custos para o Verdão. Antes de procurar a justiça, os representantes do Danilo queriam saber se o Palmeiras tinha o desejo de contratá-lo. Pois bem, enquanto o Palmeiras discutia essa possibilidade, o Botafogo se apressou para pagar parte do fundo de garantia e dos direitos de imagem atrasados, impedindo que o Danilo conseguisse, via justiça, a quebra do contrato. Ou seja, o Botafogo se livrou, por muito pouco, de perder um jogador que vai custar 22 milhões de euros. Esse foi o valor acertado entre John Textor e representantes do Nottingham Forest. Para o Palmeiras, negociação super interessante, o jogador chegaria de graça, excelente atleta, muito bom caráter, ótima capacidade física. No final das contas, ele permanece no Botafogo. O Palmeiras não tem nenhuma intenção de comprar o Danilo do Botafogo, até porque o Botafogo vai precisar vender esse jogador por muitos milhões de euros em meio à crise astronômica pela qual passa. Contei para vocês que é possível, inclusive, que o Botafogo não consiga registrar os atletas já contratados por conta do transfer ban. John Textor passa por enormes problemas financeiros no Brasil e no exterior. Quero falar agora sobre Rafael Veiga. Que história é essa de que o meio atacante de 30 anos de idade, que pertence ao Palmeiras, está fechado com o América do México? O território MLS e a ESPN no México afirmam que as tratativas entre Palmeiras, América do México e Rafael Veiga estão avançadas para um empréstimo com obrigação de compra num negócio que geraria na casa dos 10 milhões de dólares. O jogador foi de fato pedido pelo André Jardine, treinador brasileiro, que busca um meio atacante. O Jardine entende que o Veiga seria um enorme acréscimo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com representantes do jogador e também com o pessoal do América do México mais ligado ao André Jardine. Tanto o André Curi, empresário do jogador, quanto os representantes do Jardine asseguram que ainda não há um acordo fechado. E o grande problema é financeiro. O América do México é um dos clubes mais ricos, se não o mais rico do futebol mexicano, mas ainda não se convenceu de investir cerca de 10 milhões de dólares por um atleta de 30 anos de idade. Com a lembrança de que o salário do Veiga, próximo a 2 milhões de reais por mês, é outro entrave. O América precisaria abrir seus cofres para que esse negócio avançasse. Existe a negociação, existe a possibilidade de acordo, mas o martelo ainda não foi batido. Quero completar contando que o Veiga nessa temporada tem 2 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. A temporada passada havia sido a de menos gols na carreira do Veiga desde 2019.
Foram em 2025 7 gols em 53 partidas. Você venderia o Veiga ou negociaria? Por quais condições? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Thiago Almada, o meio atacante que pertence ao Atlético de Madrid e foi alvo de uma proposta oficial do Palmeiras e de sondagens do Flamengo, decidiu se pronunciar pela primeira vez. Ele cogitou deixar o Atlético de Madrid por conta da condição de reserva com Diego Simeone. Mas, em entrevista à AFA Studio, o Almada disse o seguinte, abre aspas, existiram vários rumores nesse momento, mas a verdade é que eu estive muito tranquilo, fazendo meu trabalho no clube, tentando demonstrar ao técnico que quero estar aqui. E o Almada completa, está claro que vou seguir no Atlético de Madrid. A ideia do Almada não é trocar o Atlético de Madrid por um clube brasileiro ou da América do Sul. Ele sonhava em se mudar para outro clube grande, gigante do futebol europeu, para que pudesse continuar brilhando por lá. Diante da falta de propostas, o Almada decidiu, até para tentar não criar um clima ruim com seu torcedor, amenizar as críticas e sua vontade de sair. Diante desse cenário, o mais natural é que o Almada permaneça no time espanhol. O Thiago Almada, contratado pelo Palmeiras, tem resposta do meia que afirma que é permanência ex-Atlético de Madrid. O Almada deu uma entrevista para uma emissora de TV na Argentina, AFA Studio. E aí perguntaram, e aí, você teve propostas? Não, enfim, quer ver? Ó, deixa eu ver qual que foi a resposta. Eu vou reproduzir o que ele disse, tá? Abre aspas para o Almada. Existiram vários rumores nos últimos dias, mas a verdade é que eu estive muito tranquilo, fazendo o meu trabalho no clube, tentando demonstrar ao técnico que quero estar aqui. Está claro que vou seguir no Atlético de Madrid. Essa declaração corrobora com aquilo que eu já havia contado, de que o Palmeiras fez proposta para o Atlético de Madrid, mas nem o Atlético, nem o Almada aceitaram. O Almada quer continuar na Europa, embora aceitasse deixar o Atlético, mas para jogar num outro clube. Situação do Atlético, a proposta de empréstimo com opção de compra feita pelo Palmeiras não foi aceita, tá bom? Fala família, beleza? Mais um giro de notícias importante para você ficar por dentro de tudo e acompanhado de todas as informações do Palmeiras. Peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativa o sino das notificações para você ficar sempre atualizado nas últimas atualizações do mundo do time, para você ficar tendo a sua opinião, valeu? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui que fui.